O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, É Senhor. a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos em Eucaristia para rezar esta quarta semana do tempo da Páscoa, semana importante que vai nos ajudar bastante a refletir sobre a dinâmica, a nossa corresponsabilidade dentro de todo esse mistério do anúncio chamado Jesus Cristo. Veja que interessante o fato ali colocado, né? Nós estamos falando do Cristo, né? Celebramos a Páscoa. Então, tem um texto que é anterior à Páscoa. E esse texto anterior à Páscoa vai falar desta realidade daquele grupo, daquela comunidade judaica que não estava entendendo, não estava compreendendo a realidade do Cristo. Eles queriam um sinal. Mostra-nos, né? Fala abertamente. Tu és o Messias? Né? Quase que para dizendo isso para ele. Ele falou: olha, o que eu faço, o que eu falo e o que eu faço dizem de mim. É interessante o fato, né? Muitas das vezes a gente também pode entrar nessa mesma dinâmica de conhecer a Deus e não querer aceitar a vontade de Deus pelo fato de que Deus não responde às minhas vontades. Eles não queriam que Jesus Cristo fosse Jesus Cristo como Jesus Cristo é, mas que Jesus Cristo fosse Jesus Cristo segundo o conceito que eles achavam que deveria de ser. E é interessante o fato que no final do texto evangélico, né, do texto do Evangelho, mostra uma coisa bonita. Jesus, ele proclama a sua própria sentença. Porque para os judeus, naquela época, falar que alguém se equipara a Deus é uma blasfêmia. E essa blasfêmia, segundo a lei, deve dar àquela pessoa que proclamou a blasfêmia a morte por apedrejamento. Então o próprio Senhor fala: eu e o Pai somos um. Aí piorou toda a situação para aquele povo, porque eles não queriam que Jesus Cristo fosse Jesus Cristo. Mais uma vez digo, às vezes nós queremos Deus ao nosso modo. Obedecemos à nossa maneira. Seja feita a vossa vontade segundo aquilo que eu acho que deve ser feito. Olha quanta coisa interessante, às vezes ali é apresentada no começo do texto. Depois nós observamos que o Senhor fala à comunidade, mesmo que as coisas, mesmo que a comunidade não o entenda, ele não deixa a comunidade. Ele falou para aquele grupo: vocês não são minhas ovelhas, não é do meu rebanho, do meu redil. Porque se fosse, entenderiam e escutariam a minha voz. O Senhor, hoje, Ele nos dá essa oportunidade, essa graça de poder escutá-lo, de poder segui-lo, de poder ouvir a sua voz.
Uma outra ação importante que o Senhor nos dá a rezar é a primeira leitura, o testemunho do Ato dos Apóstolos. Durante esse período, até Pentecostes, a gente vai escutar muito sobre a experiência da primeira comunidade. Eu acho formidável esta ação da primeira comunidade. Por quê? Porque a primeira comunidade sempre buscava ser presença de Deus. Tudo aquilo que eles faziam era um sinal pleno da existência de Deus. Não era da existência própria. Eles tinham aquela necessidade de deixar a boa notícia, que é Jesus Cristo, ser evidente. Por isso que eles saíram lá de Jerusalém, subiram, foram para a ilha de Chipre, depois foram mais um pouquinho para cima, estavam indo até Tarso. Olha quanto caminho eles fizeram. E ali, vendo que a igreja estava crescendo e que eles estavam tendo aquela experiência de Deus em meio, então, sendo presença e testemunho de Jesus Cristo, e os sinais da igreja estavam sendo visíveis. Quais eram os sinais da igreja? O amor, a unidade, que são os vínculos de Cristo. O que acontece? A igreja de Jerusalém fica sabendo, e eles enviam Barnabé. Veja que naquele tempo não tinha o WhatsApp, naquele tempo não tinha o Instagram, não tinha o Facebook, não tinha nada. Até mesmo a carta demorava para chegar, né? Barnabé vai a pé. Talvez pega um cavalo, uma mula, alguma coisa, mas ele vai. Vai naquela certeza do encontro. Olha quanta coisa importante. Será que você, será que a gente sai também da nossa zona de conforto para ser testemunha da presença de Deus? Levar Jesus Cristo, ser boa nova de Jesus Cristo aos irmãos e irmãs? Ou será que a gente só quer Deus que resolva os meus problemas? O Senhor hoje nos convida a sermos também nós missionários desse tempo, missionários para esse tempo. Mesmo que seja um tempo difícil, a nossa conduta e o nosso exemplo vai ser a melhor face de Cristo. Essa é a parte importante. Por isso que eles iam anunciar, por isso que eles falavam, e depois lá, ou seja, olhando bem lá no alto, é que em Antioquia, os discípulos, a comunidade dos cristãos, pela primeira vez vão ser chamados de cristãos, porque eles eram chamados de amigo de Cristo. Para outros, uma seita. Agora vão ser reconhecidos como cristãos. O que é cristão? Não é só um seguidor de Cristo, mas é Cristo para o outro. E o que é o Cristo para o outro? É todo o exemplo que eu recebi do Mestre, estou colocando em evidência a minha comunidade. Por isso que eles tinham aquela alegria de ser um, de olhar para o outro e ser para o outro essa presença de Deus. Olha quanta coisa importante. O Senhor nos chama a olhar para a nossa vida e também a nos ensinar. Ele fala, olha, eu quero você também, pelo seu batismo, que você possa ser a minha presença aonde você está. Então a nossa conduta, todo o nosso comportamento tem que ser uma continuidade desse amor de Cristo. E se nós não estamos sendo, temos que parar um pouquinho, refletir e ver. Às vezes nós colocamos muito mais o nosso eu em evidência do que o dom de Deus na nossa vida, para os nossos irmãos. Esse é o caminho, esse é o desejo de Deus. Às vezes a gente coloca muito as nossas revoltas, a gente coloca muito os nossos dias cinzas para o outro e esquece verdadeiramente de ser essa presença de Deus para o outro, ser essa alegria de Deus, essa boa nova. Eles tinham a preocupação de ser boa nova, boa notícia, Cristo para os seus irmãos. E não só os seus problemas. Todo mundo tinha, naquela época também tinha os seus problemas, tinha as suas dificuldades. Pensou se Barnabé falasse, mas você quer que eu vá lá para Antioquia? É longe, gente. É longe. É como se fosse praticamente sair daqui e ir a pé até Barretos. É longe. Ou ir até Ribeirão Preto. E lá para o fundo, para a ponta do estado de São Paulo, é longe. É muito longe. Tem dificuldades. Era inverno. Talvez ele fale assim, não, manda outro.
não tem carro, né? Olha, só está frio. E é interessante que eles falam assim, não pensaram nisso. Qual era a preocupação deles? Os nossos irmãos estão lá e eu fui enviado a eles. Eu tenho que ser boa notícia. E quando Barnabé chega à comunidade, ele exulta de alegria por ver uma comunidade feliz, contente. Nós também devemos exultar de alegria nesse encontro que o Senhor hoje nos proporciona a celebrar. Não só simplesmente vir ou participar da missa, né, numa dimensão simplesmente de cumprir preceitos, mas naquela certeza, o Senhor me chamou. Eu estou aqui porque o Senhor me amou primeiro. E eu tenho que levar esse amor que o Senhor me deu aos meus irmãos. Hoje nós também rezamos os nossos irmãos falecidos, rezamos o primeiro mês de falecimento de nossos irmãos, 20 dias. Quantas realidades difíceis, não é verdade? Quantas situações tristes. Mas nós não podemos perder a certeza deste amor de Deus que não abandona, que nos dá essa força que talvez nós não sabemos nem de onde vem, para superar as tristezas do tempo presente e continuar a nossa caminhada. É Deus. Se Deus não amasse, Ele não dava essa força, essa coragem, essa certeza para a gente continuar vivendo a nossa vida, sendo testemunha desse amor. Os nossos irmãos alcançaram os céus. Que maravilha, estão no céu. Venceram a dor, venceram a morte. Se eu não acreditar nessa certeza de Cristo ressuscitado, eu vou ficar na dor e na morte. Venceram a dor e a morte. Para eles, agora foi reservada a coroa da vitória. Oxalá um dia nós vamos nos encontrar todos no Cristo e celebrar essa vitória. Hoje o Senhor nos dá a graça de nos encontrarmos sim em Eucaristia, para não perdermos a certeza do amor de Deus em nós e dessa graça que Ele nos deu. Estamos no Senhor, vitoriosos no Senhor, como os nossos irmãos, vitoriosos no Senhor. Que eles no céu descansem em paz, porque merecem a glória do céu, né? E nós que aqui ficamos, que possamos nos fortalecer como as primeiras comunidades, ter aquela certeza. Sabe que nas primeiras comunidades, eles tinham também as dores, os sofrimentos, como diz no popular, as perdas, mas eles tinham algo que era maior do que tudo isso, que nós também temos. E eles sabiam rezar. Temos Cristo, e Cristo ressuscitado. E todo aquele que vive no Cristo não morre, tem vida. Então os nossos irmãos estão vivos, apenas num outro lugar, no eterno, na casa do Pai. Que eles descansem em paz, mais uma vez repito, e que nós possamos nos fortalecer, sair desta Eucaristia, tanto em casa como aqui na igreja, sair dessa Eucaristia nessa plena confiança de que Deus não abandona o seu rebanho. Deus permanece conosco e nos dá força para continuar militando, mesmo nessa grande noite escura na qual nós estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos conduza sempre ao caminho da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.